Esse preço assusta. Foi assim, seco, sem cuidado algum. A frase veio acompanhada de um sorriso torto, daqueles que não perguntam, decretam. Eu ainda estava com a mão apoiada no balcão quando ouvi a risada baixa do vendedor, seguida daquele olhar que mede, julga e decide quem merece ou não estar ali. Eu senti o peso do silêncio cair no showroom como uma porta de ferro se fechando. E naquele segundo eu soube. Não era sobre o carro, nunca foi. Eu respondi que queria informações completas sobre o modelo executivo. Nada demais. Mas a resposta veio atravessada, fria, quase teatral. Esse tipo de carro não é para qualquer um, ele disse em voz alta, como se precisasse que todos ouvissem. Eu senti os olhos em mim, um riso aqui, outro ali. O ambiente inteiro pareceu se alinhar contra a minha presença. Era como se eu tivesse quebrado uma regra invisível apenas por existir naquele espaço. Outros se aproximaram. Um comentou algo sobre financiamento impossível. Outro soltou uma piada que arrancou risadas abafadas. Uma cliente me olhou como se eu fosse uma distração incômoda no meio da tarde dela. Eu tentei explicar o que buscava, mas cada palavra minha era interrompida por ironia, por desprezo, por aquela certeza cruel de quem acha que já entendeu tudo sobre você em 5 segundos. E sabe o que mais dói? Não é o deboche em si, é a tentativa de te diminuir sem te conhecer. É perceber que, para eles, minha roupa simples dizia mais do que minha história inteira. Eu senti o sangue esquentar, confesso. Mas também senti algo mais forte, a necessidade de não me igualar àquilo. Respirei fundo. Pedi para falar com o gerente. Não levantei a voz. Não bati na mesa. Minha calma pareceu irritar ainda mais. Enquanto eu esperava, os comentários continuavam agora mais baixos, mas ainda cortantes. Foi quando percebi, no canto do salão, alguém observando em silêncio. Uma funcionária. O olhar dela não era de deboche, era de desconforto. Ela viu o que estava acontecendo e pela primeira vez desde que entrei ali, eu não me senti completamente sozinho. Eu fiquei ali, em pé, sustentando olhares, engolindo ofensas, segurando uma história inteira que ninguém fazia questão de ouvir. Eles achavam que eu não tinha escolha, que eu sairia cabisbaixo, que aquele seria só mais um momento esquecido no fim do dia. Mas havia coisas que eles não sabiam, conversas antigas, compromissos firmados, promessas feitas em silêncio, e um motivo muito maior do que qualquer carro de luxo. Se essa primeira cena já te causou indignação, se você sentiu o desconforto que eu senti naquele instante, já deixa o like agora e se inscreve no canal. Essas histórias precisam ser contadas. E o que vem depois? Bem, o que vem depois muda completamente o rumo dessa tarde e o significado de cada risada que ecoou ali dentro. Eles não pararam. Pelo contrário, quando perceberam que eu não reagia como esperavam, o deboche ganhou coragem. Marcos foi o primeiro a se aproximar de vez, encostando no balcão com aquele ar de falsa intimidade. Ele sorriu de lado e soltou alto o suficiente para o salão inteiro ouvir que talvez existisse uma condição especial de financiamento em 120 vezes sem entrada. A risada veio em seguida, espalhada, confortável, como se todos estivessem participando de uma piada interna. E eu fosse o alvo oficial. Eu senti o rosto esquentar. Não por vergonha minha, mas pela naturalidade com que aquilo estava acontecendo. Como se humilhar alguém fosse parte do treinamento. Eu tentei continuar falando. Disse que queria detalhes técnicos, versões disponíveis, prazo de entrega. Mas cada frase minha era atravessada por um comentário torto, um suspiro impaciente, um olhar trocado entre eles. Era um jogo. E eu estava ali apenas para entretê-los. Um dos vendedores passou por trás de mim e comentou algo sobre sonhar alto demais. Outro fingiu procurar uma calculadora no celular, balançando a cabeça, como se estivesse fazendo contas impossíveis. A cliente que observava cruzou os braços e fez aquele meio sorriso de canto de boca.
o tipo de expressão que diz tudo sem dizer nada. Eu sentia a vergonha alheia crescer no ambiente, pesada, sufocante. Era como assistir a algo errado acontecendo e ninguém se mover para impedir. Eu parei de falar por um instante, não porque não tivesse o que dizer, mas porque percebi que ali, naquele momento, qualquer palavra minha seria distorcida. Eles não queriam ouvir. Queriam confirmar a imagem que criaram de mim em segundos. Roupa simples, pele negra, postura calma demais para quem, na cabeça deles, deveria estar pedindo permissão até para entrar. Marcos voltou a falar. Disse que aquele tipo de carro assustava mesmo e que talvez eu ficasse mais confortável olhando modelos de entrada. O riso veio mais alto dessa vez. Alguém bateu de leve no balcão, como quem aprova a piada. Eu respirei fundo. Senti o ar entrar pesado, sair devagar. Minha vontade era virar as costas, ir embora. Mas algo dentro de mim dizia que sair naquele instante seria aceitar o papel que tentavam me empurrar. Eu pedi para falar com o gerente de novo. A resposta veio com impaciência. Ele está ocupado. Dito com descaso, como se minha presença fosse um atraso na rotina deles. Um dos vendedores cochichou algo e o outro respondeu com um sorriso curto. Eu ouvi tudo e cada detalhe ficava marcado, não como ferida aberta, mas como prova silenciosa do que estava acontecendo ali. Foi nesse ponto que o ambiente começou a mudar de um jeito quase imperceptível, não por causa deles, mas por causa de quem observava. Alguns clientes desviaram o olhar constrangidos, outros fingiram mexer no celular. Ninguém defendia. Mas também ninguém ria com tanta convicção quanto antes. A vergonha começou a se espalhar, não mais concentrada em mim, mas no comportamento deles. Eu continuei ali, em pé, calmo por fora, firme por dentro. Cada ironia deles escorria, mas não me desmontava. Eles acreditavam que estavam no controle, que aquele jogo terminaria do jeito de sempre. O que eles não sabiam, e ainda não sabiam naquele momento, é que algumas situações não acabam quando o deboche vence. Algumas apenas começam ali. Se você já presenciou algo assim, se já viu alguém ser diminuído em público desse jeito, comenta aqui embaixo. Ou se você conhece alguém que passou por algo parecido, escreve também. Essas histórias precisam sair do silêncio. Eu fiquei ali, sem me mover demais, sem dar a eles a satisfação de um gesto impensado. Era estranho como, naquele lugar, qualquer movimento meu parecia ser interpretado como permissão para mais um comentário. Então, eu escolhi o oposto, o mínimo, o necessário, o firme. Eu apoiei as mãos com calma no balcão, alinhei a respiração e deixei meus olhos descansarem no rosto do Rodrigo, como quem diz, sem uma palavra. Eu não vou sair daqui do jeito que vocês esperam. Eu quero falar com o gerente, eu repeti. Não foi pedido. Foi frase limpa, reta, sem tremor. E por um instante eu vi algo passar pelo olhar dele. Não era respeito. Ainda não. Era incômodo. Porque a arrogância tem fome de reação. Ela precisa de emoção para justificar o espetáculo, e eu não estava oferecendo nada disso. O Rodrigo soltou um suspiro exagerado, daqueles que fazem questão de ser ouvidos. Olhou por cima do ombro, como se procurasse ajuda, como se minha presença já fosse um problema grande demais para ele administrar sozinho. E então ele disse com uma calma ensaiada, o gerente está ocupado. Foi dito do jeito mais frio possível, como se ocupado fosse uma sentença final, um portão trancado, uma parede. Eu apenas assenti, devagar, sem ironia, sem desafio. Assenti como quem aceita uma informação, mas não aceita o destino. E fiquei. Os segundos começaram a se esticar. Eu conseguia ouvir o som distante de um telefone tocando em algum lugar. O clique de teclas, o ruído discreto do ar-condicionado. Cada detalhe comum do ambiente ganhou uma nitidez estranha, porque o clima estava tudo menos comum. A tensão era invisível,
mas ocupava espaço. Ela se acumulava entre as pessoas, como uma poeira fina que ninguém vê e todo mundo respira. Marcos voltou a circular perto de mim, como um animal inquieto. Ele ia e voltava, fingindo ocupar o tempo, mas sempre passando perto o suficiente para me lembrar que ele ainda estava ali, esperando minha queda. Em certo momento, ele parou do meu lado e falou baixo, só para eu ouvir. "Tá esperando milagre?" Eu senti o veneno na frase, a tentativa de me fazer explodir, de me tirar do eixo. Eu não respondi. Eu nem mudei a expressão, apenas mantive o olhar no corredor que levava às salas internas, como quem já tinha decidido que sair não era uma opção. E sabe o que acontece quando você não dá ao deboche a resposta que ele pede? Ele começa a ficar ridículo, ele perde o brilho, ele passa a incomodar mais os outros do que você. Eu percebi isso no movimento das pessoas ao redor. Alguns clientes que antes riam agora desviavam o olhar. Uma senhora ficou mexendo no celular com os dedos nervosos, como se quisesse se esconder atrás da tela. Um rapaz jovem olhou para mim e depois para os vendedores e fez uma expressão de desconforto que durou 1 segundo. Mas eu vi. Vi porque eu estava atento. Porque quando você é colocado numa situação dessas, seus sentidos ficam mais afiados. Você começa a notar o que geralmente passa batido. Quem se compadece, quem se omite, quem se diverte. Aquela cliente de braços cruzados continuava ali, mas o sorriso dela já não era tão firme. O que antes parecia diversão, agora começava a parecer constrangimento. E isso me deu uma sensação estranha de poder. Não um poder de esmagar ninguém, um poder silencioso, o de não me dobrar. O tempo passava devagar, longo, puxado, e eu sentia vontade de ir embora voltando em ondas. Não era medo, era cansaço, era o corpo pedindo fuga para evitar dor. Só que eu também conhecia essa sensação. Eu já tinha sentido isso antes, em outros lugares, em outras situações, com outras pessoas. A diferença é que naquela tarde eu não estava disposto a transformar minha dignidade em moeda de troca para comprar paz imediata. "Ele não vai vir", Rodrigo disse em algum momento, olhando de lado, como quem dá uma última chance para eu desistir. Eu continuei quieto, não porque eu não tivesse palavras, eu tinha 1000. Mas eu também sabia que falar demais, naquela hora, seria descer para o chão que eles tinham preparado. E eu não queria discutir. Eu queria ser tratado como um cliente, como um ser humano, como qualquer pessoa que entra numa loja e pede atendimento. Então eu fiz o que parecia pequeno, mas era enorme. Eu esperei. Eu senti meus pés firmes no chão polido. Senti a sola do sapato, a leve pressão como se aquilo me ancorasse. Mantive a postura ereta, ombros no lugar, queixo neutro. Eu não estava ali para desafiar. Eu estava ali para não ser apagado. A dignidade contida é assim. Não grita, não ameaça, não se exibe, mas ocupa o espaço com uma força que não depende de vós. Num canto, eu percebi novamente a funcionária, a Luciana. Ela não tinha se aproximado ainda, mas observava. Eu vi o olhar dela passar dos vendedores para mim, e havia um tipo de vergonha no rosto dela, como se ela estivesse vendo uma cena que não queria ver, mas que também não conseguia ignorar. Ela parecia engolir algo, como quem pensa em falar e não sabe como, e isso, de algum jeito, me aqueceu por dentro. Porque uma única pessoa desconfortável já era uma rachadura na parede. Os vendedores começaram a se incomodar com minha presença estável. Rodrigo falou com Marcos em voz baixa, apontando discretamente para mim. Eu não ouvia tudo, mas captava o tom. Era aquele tom de "e agora?", aquele tom de quando a maldade não rende o resultado esperado e passa a dar trabalho. Eles queriam que eu saísse. Queriam que a história terminasse ali, com a mesma lógica velha de sempre. O homem simples entra, é humilhado, vai embora, e o mundo segue sem peso na consciência. Mas o mundo não seguia. Não naquele momento, porque eu estava ali, e porque a cada minuto que passava ficava mais evidente para quem assistia que não era eu que estava fora do lugar. Eram eles. Eu senti o ar pesado.
de verdade. Como se até o ar tivesse ficado mais denso. Algumas conversas paralelas cessaram. O silêncio se espalhou em ondas curtas. O desconforto começou a ganhar forma. Não era mais apenas um homem sendo zombado. Era um grupo inteiro sustentando uma crueldade gratuita diante de pessoas que, mesmo caladas, percebiam. E foi aí que eu entendi uma coisa. A resistência silenciosa não é passividade, é escolha. É uma forma de dizer eu me respeito, sem pedir autorização. É uma forma de colocar um espelho na frente de quem tenta te diminuir e obrigar a pessoa a encarar a própria feiura. Eu olhei novamente para o corredor. Esperei. E a espera, por mais que parecesse simples, virou um teste para todo mundo ali dentro. Para mim, que tinha que segurar o coração e a dignidade no mesmo lugar. Para eles, que tinham que lidar com o fato de que o deboche não tinha encerrado nada. Para os clientes, que agora carregavam a sensação incômoda de estarem presenciando algo errado e não fazerem nada. O tempo continuou correndo, lento como uma câmera em close. Rodrigo tentou trabalhar, fingir normalidade, mas cada vez que ele passava perto de mim, o rosto dele ficava mais tenso. Marcos mexia no celular, ria de alguma coisa que nem era engraçada, só para produzir ruído. A cliente soltou um curto, como se estivesse perdendo a paciência com a cena. Eu permanecia o mesmo. E isso, de algum jeito, virava o centro de tudo. Eu não sei quanto tempo passou. 5 minutos podem virar 50 quando você está sendo medido por olhares e julgamentos. Mas eu sei que naquele intervalo algo mudou. Algo invisível, porém real. Como se o ambiente inteiro tivesse sido obrigado a notar minha humanidade, mesmo contra a vontade. E eu segui esperando, porque eu sabia que algumas portas só se abrem quando você para de implorar e começa a sustentar sua presença. Em algum momento, deixou de ser apenas entre eles e eu. A humilhação começou a ganhar plateia. Não porque alguém quisesse assistir, mas porque quando uma injustiça se prolonga demais, ela se impõe. Ela chama a atenção. Ela incomoda até quem tenta fingir que não vê. Eu percebi isso nos movimentos sutis ao redor. Pessoas que antes circulavam livremente, agora diminuíam o passo. Conversas baixavam de volume. Olhares começavam a se cruzar, rápidos, desconfortáveis, como se todos estivessem cientes de que algo estava errado, mas ninguém soubesse exatamente como reagir. Era como se o showroom tivesse virado um tribunal sem juiz declarado. Não havia acusações ditas em voz alta, mas havia julgamento em cada silêncio. Eu sentia isso no ar, um peso diferente. Um tipo de expectativa estranha, quase constrangedora. Os vendedores, que minutos antes pareciam tão seguros, começaram a mudar de postura. Rodrigo passou a arrumar papéis que não precisavam ser arrumados. Marcos se afastou alguns passos, fingindo atender alguém no celular. A confiança deles não tinha sumido completamente, mas estava rachada. E rachaduras sempre fazem barulho por dentro. Eu não fiz nada além de continuar ali. Mas agora não era só a minha presença que incomodava. Era o reflexo dela nos outros. Uma senhora pigarreou atrás de mim, como se quisesse dizer algo e não tivesse coragem. Um casal trocou um olhar rápido, desses que carregam isso não está certo. Até a cliente que antes sorria com desprezo, agora parecia inquieta, mudando o peso do corpo de um pé para o outro, como se quisesse ir embora logo. E foi nesse clima, pesado e tenso, que eu percebi de novo a Luciana. Ela estava no canto do showroom, perto de uma das mesas de atendimento, tentando parecer ocupada, mas claramente atenta. O rosto dela não escondia mais o incômodo. Havia ali algo diferente dos outros olhares. Não era curiosidade, não era julgamento, era vergonha. Uma vergonha que não era dela, mas que ela sentia como se fosse. Eu vi quando ela respirou fundo, como quem toma uma decisão difícil. Vi quando ela segurou o celular com mais firmeza, discretamente, quase colado ao corpo. Ela não fez alarde.
Não levantou a voz. Apenas posicionou o telefone de um jeito que captava a cena. Não por espetáculo, mas por proteção. Como se soubesse instintivamente que aquela situação precisava ser registrada, porque palavras depois poderiam ser negadas. E naquele instante, mesmo sem ninguém perceber ainda, algo mudou. Porque quando alguém decide testemunhar, o abuso perde parte do poder. Rodrigo percebeu primeiro. Talvez pelo movimento dela, talvez por um sexto sentido de quem sabe quando está passando do limite. Ele ajeitou a gravata, forçou um sorriso profissional e tentou mudar o tom. Perguntou se eu precisava de mais alguma coisa, mas a pergunta veio vazia, atrasada, quase ofensiva de tão falsa. Era uma tentativa clara de disfarçar o erro antes que ele ganhasse forma demais. Marcos voltou para perto, agora mais contido, e comentou algo sobre mal-entendido. O deboche tinha dado lugar a um constrangimento mal administrado. Luciana então se aproximou. Passos curtos, firmes. Ela não se colocou entre mim e eles, mas ficou ao meu lado, como quem marca posição. Com licença, ela disse, olhando diretamente para os vendedores, acho que já passou do limite. A frase foi simples, nada ensaiada, nada agressiva, mas foi suficiente para silenciar o que restava de ironia no ambiente. O coro de zombaria se dissolveu num instante, substituído por um silêncio espesso, quase físico. Eu senti todos os olhos se voltarem para ela, alguns surpresos, outros aliviados. Outros claramente incomodados, porque quando alguém rompe o pacto do silêncio, ela expõe todo mundo que escolheu ficar calado. Luciana não falava só por mim, falava por todos que estavam ali assistindo e sentindo aquele nó no estômago sem saber como agir. E isso deixou a cena ainda mais pesada. Não havia mais como fingir normalidade. Rodrigo tentou responder. Disse algo sobre interpretação errada, sobre brincadeira mal colocada. Aquelas justificativas frágeis que surgem quando o erro já está evidente demais para ser negado, mas ainda não grande o suficiente na cabeça de quem erra para merecer um pedido de desculpas real. Marcos assentia, nervoso, olhando em volta, como se buscasse apoio em alguém. Não encontrou. Os clientes agora observavam em silêncio absoluto. Ninguém ria, ninguém falava. O julgamento seguia mudo, porém implacável. Eu permaneci quieto, não porque não tivesse o que acrescentar, mas porque naquele momento a cena já falava por si. A vergonha não estava mais concentrada em mim. Ela tinha mudado de lugar. Estava estampada nos gestos contidos dos vendedores, na pressa em reorganizar uma ordem que eles mesmos tinham quebrado. Estava nos olhares dos clientes que agora assistiam não mais a um homem sendo humilhado, mas a um erro sendo exposto. Luciana manteve a postura, não atacou, não acusou diretamente, apenas deixou claro, com poucas palavras e uma presença firme, que aquilo não era aceitável. Isso foi suficiente para criar a primeira rachadura real naquele ambiente hostil. Não era mais possível seguir como se nada tivesse acontecido. Algo tinha sido visto, registrado, reconhecido, ainda que em silêncio. O ar parecia mais denso a cada segundo. Era como se todos estivessem esperando o próximo movimento, o próximo erro, a próxima tentativa desesperada de salvar aparências. A sensação era de um julgamento suspenso, daqueles em que a sentença ainda não foi lida, mas todo mundo sabe que ela vem. E eu estava ali, no centro disso tudo, sentindo não mais o peso da humilhação, mas o peso da verdade se acumulando. Se você estivesse ali, vendo isso acontecer, o que você faria? Ficaria em silêncio? Interviria? Ou sairia fingindo que não viu nada? Comenta aqui embaixo, porque situações como essa acontecem mais do que a gente imagina. E a escolha de cada um faz mais diferença do que parece. Foi nesse silêncio pesado, quase sufocante, que eu decidi falar. Não porque eu precisasse me explicar, não porque eu quisesse provar algo, mas porque naquele ponto o jogo de suposições já tinha ido longe demais.
E quando a suposição passa a definir como você é tratado, ela precisa ser interrompida com fatos. Levei a mão ao bolso com calma, sem pressa, sem teatralidade. E esse gesto simples foi o suficiente para alterar o clima no ambiente. Alguns olhares se voltaram imediatamente para mim, tensos, atentos demais. Outros fingiram não perceber, desviando o rosto como se quisessem evitar o que estava prestes a acontecer. Havia uma expectativa contida no ar, como se todos soubessem instintivamente que aquele momento não era comum. Desbloqueei o celular devagar. O som seco do toque na tela ecoou mais alto do que deveria naquele silêncio quase artificial. Cada clique parecia ocupar espaço demais. Eu procurei a mensagem com a naturalidade de quem não tem dúvida alguma sobre o que vai encontrar. Não havia nervosismo nos meus dedos. Não havia hesitação. Era um movimento preciso, quase automático, como quem acessa algo já revisitado muitas vezes. Quando encontrei, ergui o telefone na altura dos olhos. Não empurrei a tela na direção de ninguém. Não fiz questão de exibir. Apenas me virei levemente, o suficiente para que Rodrigo e Marcos pudessem ler. Um gesto simples, um gesto definitivo. O tipo de gesto que não pede reação. Impõe. A mensagem estava ali, antiga, meses atrás, escrita com clareza cirúrgica. Confirmava o modelo exato, as condições especiais, a disponibilidade imediata. Tudo registrado, tudo datado, nada interpretável. Nada aberto a versões convenientes. Eu observei os rostos deles enquanto liam. Primeiro veio a confusão silenciosa. Aquela expressão de quem tenta entender rápido demais o que está vendo. Depois, o reconhecimento, o momento em que a mente conecta os pontos que tentou ignorar. E por fim, aquele olhar vazio, quase opaco, de quem percebe que julgou cedo demais. E agora, não tem como voltar atrás. Eu falei em seguida, a voz baixa, controlada, sem emoção excessiva, sem qualquer traço de provocação. O pagamento seria à vista. A frase ficou suspensa no ar por um segundo a mais do que o normal, como se precisasse de tempo para ser processada. Não houve reação imediata. Marcos franziu a testa. Rodrigo piscou 2 vezes, rápido demais. Um cliente mais próximo inclinou levemente a cabeça, como quem tenta recalcular o que está acontecendo. Ninguém falou, ninguém riu. Eu continuei. Não expliquei, não dramatizei. Apenas acrescentei o valor, do mesmo jeito que se menciona um dado técnico, uma informação objetiva, incontestável. 2.800.000 reais. Foi nesse instante que tudo parou de vez. O riso morreu onde ainda resistia. Não houve gargalhada nervosa, não houve comentário atravessado tentando suavizar a situação. O que se espalhou foi um silêncio duro, constrangedor, daqueles que expõem mais do que qualquer discussão acalorada. Eu ouvi alguém prender a respiração atrás de mim. Senti o ar mudar, como se o ambiente inteiro tivesse dado um passo para trás, assustado com a própria percepção equivocada. Rodrigo desviou o olhar primeiro, não para mim, para o chão, como quem procura abrigo onde não existe. Marcos engoliu seco, passando a mão pelo rosto, um gesto involuntário de quem tenta acordar de um erro grande demais para fingir que não aconteceu. A cliente que antes me observava com desprezo, agora mantinha os olhos fixos em mim, sem expressão, como se estivesse desmontando mentalmente tudo o que tinha pensado sobre mim minutos antes. Os outros clientes permaneciam imóveis, nenhum cochicho, nenhuma reação, apenas presença. Não havia vitória no que eu sentia, não havia prazer. O que havia era um ajuste de realidade. Como se uma lente tivesse sido girada bruscamente e todos fossem obrigados a enxergar a mesma cena sob outro foco. Eu era o mesmo homem. A roupa era a mesma. A postura, a mesma. O que tinha mudado era a narrativa criada sobre mim. E essa narrativa desmoronava agora, sem barulho, sem resistência. Eu não sorri, não fiz questão de encarar ninguém por mais tempo do que o necessário.
Apenas mantive o telefone na mão por alguns segundos a mais, tempo suficiente para que a verdade se assentasse no espaço entre nós. Depois, abaixei o braço. Guardei o celular. Simples assim, como quem fecha um parêntese que nunca deveria ter sido aberto. O impacto foi visível, não apenas nos vendedores, mas nos observadores. A vergonha agora não estava mais concentrada em mim. Ela tinha se espalhado, tornara-se coletiva. Não havia mais como fingir que aquilo era apenas um mal-entendido pequeno, um exagero de interpretação. O julgamento silencioso que já pairava no ar ganhou forma. Não era mais sobre um cliente sendo destratado. Era sobre preconceito exposto, sobre arrogância revelada, sobre como julgamentos rápidos criam quedas silenciosas e inevitáveis. Rodrigo tentou dizer algo. Abriu a boca, fechou, reorganizou o corpo, buscando uma postura profissional que já não convencia. Marcos se afastou alguns passos, quase instintivamente, abrindo espaço como quem reconhece, mesmo sem admitir, que perdeu o controle da situação. Luciana observava tudo em silêncio, o celular ainda discreto na mão, os olhos atentos. Ela não precisava mais intervir. A verdade tinha feito o trabalho sozinha. O showroom parecia menor agora, as paredes mais próximas, o luxo deslocado. Aquela atmosfera de superioridade tinha se dissolvido, deixando no lugar um constrangimento difícil de disfarçar. Cada gesto parecia calculado, cada olhar medido. Ninguém sabia exatamente o que fazer a seguir, e esse desconforto era por si só revelador. Eu permaneci ali, firme, enquanto a ficha caía, porque algumas verdades não precisam ser jogadas na mesa com força, elas só precisam ser colocadas no lugar certo, na hora certa. E quando isso acontece, o silêncio que se forma diz mais do que qualquer discurso. Você acredita que a verdade sempre vem à tona no momento certo? Comenta aqui o que você pensa sobre isso, porque a partir desse ponto, o que ainda estava por vir, ninguém naquele showroom estava preparado para enfrentar. O silêncio que veio depois daquelas palavras não era só choque. Era um tipo de vazio que obriga todo mundo a encarar alguma coisa dentro de si. Eu senti isso no jeito como as pessoas pararam de se mexer, como se qualquer movimento fosse barulho demais para aquele instante. E foi exatamente aí que eu entendi que não adiantava deixar a verdade apenas nos números. Porque o que tinha me mantido de pé até ali nunca foi o valor de uma compra, foi o motivo. Eu passei a mão devagar na borda do balcão, como quem se ancora em algo real. Não por fraqueza, por lembrança. Eu olhei ao redor e percebi o quanto aquele lugar parecia bonito por fora e frágil por dentro. Couro, mármore, vidro. Um cenário que tenta vender poder. Mas naquele momento, a única coisa que pesava de verdade era o que não se via. Não é para mim, eu disse por fim. A frase saiu baixa, mas ela atravessou o espaço como se tivesse sido dita num microfone. Rodrigo ergueu o olhar, ainda sem coragem de sustentar por muito tempo. Marcos ficou imóvel. A cliente que me observava antes deixou os braços caírem, como se não soubesse mais onde colocar as mãos. Luciana manteve o foco em mim, e eu vi que ela estava tentando entender não o dinheiro, mas a história. Eu respirei fundo, e quando eu falei de novo, não foi para convencer ninguém. Foi porque eu devia isso a mim mesmo e a ela. Eu estou cumprindo uma promessa. A palavra promessa parece simples, mas ela carrega um peso que não cabe em explicação rápida. Promessa não é contrato. Promessa é algo que você faz quando ninguém está te vendo. É um compromisso que não precisa de testemunha, porque o testemunho já está dentro. Eu senti o peito apertar, não de tristeza, mas de respeito. Respeito por uma memória que eu carrego como se fosse um nome escrito no bolso. Minha mãe se chamava Elza, Elza Maria Nascimento. E antes de ser minha mãe, ela era aquela mulher que enxergava gente onde o mundo só via problema. Ela trabalhou a vida inteira cuidando de idosos, não como quem cumpre tabela,
Como quem entende que a velhice, muitas vezes, é o lugar onde a dignidade mais precisa de proteção. Ela cuidava de pessoas que já tinham sido esquecidas pelo próprio sangue. E fazia isso com uma fé silenciosa, daquelas que não precisam de palco. Eu lembro das mãos dela, sempre ocupadas, sempre firmes, e lembro do jeito como ela falava seu Henrique, como se meu nome já carregasse destino. Ela dizia que a vida não mede ninguém pelo que veste, mas pelo que sustenta quando ninguém está olhando. Ela dizia isso como quem entrega uma bússola. Não era discurso, era prática. Quando ela ficou doente, eu vi o mundo diminuir ao redor dela. Não por falta de amor, mas por falta de estrutura. Eu vi como uma pessoa pode precisar de algo simples: transporte, cuidado, presença, e não ter. Vi idosos que dependiam dela chorando porque não tinham como ir a uma consulta. Vi gente deixando de fazer exame por não ter como chegar. E naquelas tardes de hospital, no cheiro de álcool e corredor, eu ouvi dela uma frase que ficou cravada em mim: o pior não é a dor, é a sensação de estar sozinho. Foi numa dessas tardes que eu fiz a promessa. Ela estava fraca, mas lúcida. Olhou para mim como se visse além do meu rosto e disse, com uma calma que ainda me arrepia quando eu lembro: se um dia você puder, não deixa os velhinhos ficarem presos em casa. Leva eles, faz eles voltarem a ver o sol, faz eles voltarem a sentir que pertencem. Eu não respondi com drama. Eu só segurei a mão dela e disse: eu prometo. E na hora em que eu disse isso, eu senti algo dentro de mim se firmar. Não foi magia, foi compromisso. Foi como se meu corpo tivesse assinado um papel que não existe, mas que vale mais do que qualquer documento. Minha mãe se foi pouco tempo depois, e quando ela se foi, eu achei que a promessa ia ficar como uma lembrança bonita. Só que promessa de verdade não fica bonita. Ela fica viva, ela cobra, ela te acompanha em dias bons e ruins. Ela aparece quando você pensa em desistir. E, principalmente, ela aparece quando alguém tenta te diminuir, porque ela te lembra que você não está agindo por orgulho, você está agindo por algo maior. Por isso eu aguentei, por isso eu não fui embora quando riram, por isso eu não devolvi na mesma moeda. Eu não estava ali para vencer uma discussão, eu estava ali para abrir um caminho. Eu vi as expressões mudando enquanto eu falava. Não era pena. Era um tipo de desconforto diferente, como se a história tivesse colocado um espelho na frente de cada um, porque é fácil rir de alguém quando você acha que ele não tem propósito. Mas quando o propósito aparece, o riso vira vergonha. Esses carros vão trabalhar, eu continuei. Eles não vão ser troféu. Eu expliquei com calma, sem pressa, como se eu estivesse descrevendo um projeto e não me justificando. Eu falei das rotas, das comunidades, dos bairros afastados, dos idosos que dependem de terceiros até para ir comprar remédio. Falei da realidade de Santa Leopoldina, de lugares onde o interior é lindo por fora, mas duro por dentro quando falta acesso. Falei de como uma carona pode ser o que separa alguém de um exame, de um diagnóstico, de um tratamento, e como isso, no fim, separa alguém da vida. Eu não usei palavras grandes, não precisei. O símbolo já estava ali. Aquele luxo todo, que antes era motivo de piada, de repente tinha outro significado. Ferramenta, ponte, serviço. Vai ser transporte gratuito, eu disse. Para quem sempre precisou pedir favor, para quem sente vergonha de incomodar, para quem já foi tratado como peso. Quando eu terminei essa parte, eu vi um homem mais velho, perto da vitrine, abaixar os olhos. Como se algo tivesse tocado num lugar íntimo. Vi a senhora do celular enxugar o canto do olho rápido demais, como quem não quer ser vista. Vi a cliente engolir seco e olhar para a própria bolsa, desconcertada. Marcos ficou parado, como se o corpo dele não soubesse mais qual personagem interpretar. Rodrigo parecia menor dentro do terno. E eu entendi ali uma coisa que minha mãe sempre soube. Quando você coloca amor dentro de uma promessa, você cria uma força que não depende da aprovação de ninguém. Amor com fé não é barulho, é direção.
Luciana deu um passo à frente, muito discreto, e falou quase num sussurro. Sua mãe trabalhava com isso? A pergunta dela não tinha curiosidade vazia, tinha respeito. Eu assenti. Ela dedicou a vida inteira. E ficou isso, só isso. Porque algumas coisas, quando são verdadeiras, não precisam de enfeite. O clima no showroom mudou de vez. Não era mais sobre um homem simples sendo subestimado. Era sobre pessoas tentando se reposicionar diante de uma história que não cabia nos julgamentos que fizeram. O desconforto já não era hostilidade, era consciência. Era aquele tipo de vergonha que nasce quando você percebe que tratou alguém como objeto e descobriu tarde que era um ser humano com memória, com dor, com fé, com destino. Eu olhei ao redor e senti uma paz estranha. Não paz de final feliz, paz de alinhamento. Como se naquele instante eu estivesse exatamente onde deveria estar para honrar o que eu prometi. Eu pensei na minha mãe, não como ausência, mas como presença, como se ela estivesse ali, quieta, olhando tudo e dizendo sem voz, é assim, segura. E foi aí que eu vi que a promessa não tinha me trazido até aquela concessionária para eu comprar carros. Ela tinha me trazido até ali para eu não recuar. Para eu ser o tipo de homem que ela acreditou que eu poderia ser, quando me pediu algo tão simples e tão imenso, não deixar ninguém para trás. Depois que eu falei da promessa, ninguém sabia exatamente o que fazer com o próprio rosto. A sala continuava a mesma. Couro, mármore, luz limpa, mas parecia que tudo ali tinha ficado mais nítido e mais pesado ao mesmo tempo. Era como se, de repente, cada pessoa tivesse sido obrigada a lembrar que eu não era um tipo ou uma imagem. Eu era alguém. E naquele intervalo silencioso, antes de qualquer reação, eu senti que a tensão tinha chegado num ponto em que o ar quase rangia. Rodrigo se mexeu primeiro, tentando recuperar algum controle. Ele pigarreou, ajeitou a postura, e o gesto dele foi tão artificial que chamou mais atenção do que se ele tivesse ficado quieto. Marcos olhou para o lado, procurando saída, procurando alguém que pudesse dividir o peso do erro. A cliente que antes me encarava com desprezo, agora evitava qualquer contato visual direto, como se o simples ato de me olhar fosse um lembrete de que ela tinha rido junto. Luciana permanecia ali, discreta, mas firme, com aquela expressão de quem já entendeu que certas cenas não podem voltar a ser normais. O silêncio prolongado é assim. Ele vira espelho, e naquele showroom, o espelho estava colocado diante de todos. Foi quando eu ouvi o som de passos vindos do corredor interno. Não eram passos apressados como correria, eram passos firmes, decididos, com o ritmo de quem já chega sabendo que vai colocar ordem. O tipo de passo que muda o eixo de uma sala antes mesmo de aparecer. Alguns rostos se viraram automaticamente. Marcos endireitou o corpo como se lembrasse de repente que existia hierarquia. Rodrigo alisou a gravata num movimento nervoso e eu percebi, ali, uma faísca de medo no olhar dele. Não medo de mim, medo do que estava para ser revelado. Os passos pararam na entrada do salão e então ele apareceu. Alberto Figueira Bastos. Não precisava de anúncio. Havia nele um tipo de presença que a gente reconhece na hora. Postura de dono, olhar de direção, silêncio que não pede autorização. Ele atravessou o showroom com a calma de quem não precisa correr para ser obedecido. E mesmo assim, parecia que tudo ao redor abriu caminho. O movimento dele era direto e ao mesmo tempo carregado de gravidade. Como se ele soubesse que aquela não era uma tarde qualquer. Rodrigo tentou interceptá-lo. Foi um reflexo. Um doutor Alberto, dito rápido, numa tentativa de construir uma narrativa antes que a narrativa fosse construída por alguém mais. Mas Alberto não parou para ouvir. Ele apenas levantou a mão, sem agressividade, num gesto curto que mandava calar sem humilhar. E aquele gesto foi mais forte do que qualquer bronca, porque não era raiva, era controle.
Ele olhou uma vez para os vendedores, depois para Luciana, depois para mim. E no exato instante em que os olhos dele encontraram os meus, a expressão dele mudou. Não foi surpresa teatral, foi reconhecimento, claro, imediato. Aquele tipo de reconhecimento que não se finge. Henrique. Ele disse meu nome como quem chama alguém que já conhece pelo trabalho, pelo peso, pela história. E só esse detalhe fez o ambiente estremecer. Eu vi, eu senti. A palavra Henrique não saiu como cliente, saiu como par, saiu como alguém que importa. Eu não me mexi, só sustentei o olhar. Porque naquele momento a cena não precisava mais de nada meu. A verdade estava caminhando sozinha. Alberto veio até mim e estendeu a mão. A sala inteira pareceu prender a respiração. O aperto de mão foi firme, respeitoso, sem aquele excesso de formalidade que se usa com o desconhecido. Era um cumprimento de igual para igual. Eu vi Rodrigo empalidecer. Vi Marcos engolir seco e desviar o olhar, como quem tenta desaparecer dentro do próprio corpo. Vi a cliente levar a mão à alça da bolsa, apertando, nervosa. Vi um senhor perto da vitrine levantar o queixo, como se finalmente entendesse quem estava sendo julgado ali e quem estava perdendo o julgamento. Eu soube que você estava aqui e vim o mais rápido que pude, Alberto disse. E a frase caiu como uma sentença silenciosa sobre os vendedores. Porque quando uma autoridade se move o mais rápido possível, é porque algo grave aconteceu. E todos ali sabiam disso. Rodrigo tentou sorrir. Um sorriso falso, fino, que não encontrou lugar no rosto. Doutor Alberto, nós estávamos... Ele não concluiu, porque não havia frase que consertasse o que já tinha sido visto. Alberto olhou para Rodrigo e para Marcos com uma calma que doía mais do que grito. E então ele fez a pergunta mais simples e mais devastadora que alguém pode fazer numa situação dessas. O que aconteceu aqui? Silêncio. A pergunta ficou no ar como um peso sólido. Rodrigo abriu a boca, mas não saiu nada. Marcos olhou para o chão. Os outros vendedores que antes riam, agora estavam parados demais, quietos demais, como crianças pegas em erro. As pessoas ao redor observavam sem piscar, como se estivessem diante de um julgamento oficial, com sentença prestes a ser lida. Eu percebi o arrependimento crescendo no ambiente, não como sentimento bonito, mas como pânico de consequência. Porque arrependimento verdadeiro nasce do coração. Ali, o que nascia era medo de exposição. Luciana deu um passo à frente, com cuidado, como quem não quer aparecer mais do que o necessário, mas também não aceita que a verdade seja enterrada. Eles passaram do limite, ela disse, sem exagero. Houve deboche, em público, e ele pediu respeito. Alberto permaneceu olhando para Rodrigo, esperando. Um silêncio longo, um silêncio que exigia responsabilidade. Rodrigo tentou se defender, tentou trazer o velho. Foi só uma brincadeira. Mas a frase morreu antes de nascer. Porque naquele nível, brincadeira não cola. E ele sabia. Foi aí que Alberto falou. E a voz dele não foi alta, foi baixa. Mas cada palavra tinha peso. Henrique Avelar Nascimento não é apenas um cliente. Ele olhou em volta, garantindo que todos ouviam. Ele é um parceiro estratégico desta empresa, em projetos sociais e empresariais. E, acima disso, ele é um homem que sempre foi tratado com respeito aqui, ou deveria ter sido. A hierarquia virou de cabeça para baixo num segundo. Rodrigo congelou. Marcos ficou estático. A cliente arregalou os olhos e, pela primeira vez, parecia realmente constrangida. Os observadores trocaram olhares rápidos, como quem diz: então, era isso. Era isso que estava por trás da postura dele. Era isso que eles não imaginaram. E, de repente, todo mundo se lembrou das próprias risadas, dos próprios silêncios, das próprias omissões. Alberto continuou sem pressa, como quem abre uma verdade que não pode ser fechada de volta. Se ele precisou ficar em pé aqui, esperando, sendo exposto à ironia e desrespeito, então essa equipe falhou.
Ele não estava falando apenas de atendimento, estava falando de caráter. E a forma como ele disse isso transformou o ambiente num lugar onde o luxo parecia irrelevante. Porque o que estava sendo avaliado ali não era carro, era gente. Eu senti uma mudança dentro de mim também. Não de vingança, mas de alívio. Um alívio silencioso, como se eu finalmente não precisasse sustentar sozinho a minha verdade. O poder, que antes estava nas mãos de quem ria, agora estava nas mãos de quem enxerga e decide. E o tom emocional se transformou. O que era hostilidade virou peso moral. O que era deboche virou vergonha. Rodrigo tentou se recompor. Alberto não deixou. Não com agressão, mas com presença. Ele se virou para mim novamente e falou num tom diferente, mais humano. Eu peço desculpas pelo que você passou aqui. Isso não representa o que essa concessionária diz ser. Dizer desculpas diante de todos é mais do que palavra. É reconhecimento público. E reconhecimento público muda tudo. Os vendedores estavam sem chão, porque agora não havia mais como disfarçar. A verdade tinha sido revelada pela própria autoridade. E quando a autoridade reconhece você pelo nome e pelo valor, não sobra espaço para o preconceito fingir que foi mal entendido. Eu olhei para o showroom mais uma vez. Não como quem se sente maior, mas como quem vê com clareza a fragilidade de quem tentou me diminuir. Porque o tempo, às vezes, não demora anos para revelar. Às vezes, ele demora minutos. E quando revela, ele revela de um jeito que ninguém consegue desver. Quando Alberto pediu desculpas em voz alta, eu senti o ambiente inteiro respirar diferente. Não foi um alívio ruidoso, daqueles que viram comemoração. Foi um alívio sério, contido, quase tímido. Como se o lugar inteiro tivesse percebido que, finalmente, alguém estava colocando as coisas no lugar certo. E quando a verdade encontra o lugar certo, ela não precisa gritar, ela só precisa ficar. Alberto não se apressou para passar por cima do que aconteceu. Ele não tentou encerrar a cena com um sorriso, nem transformou aquilo em marketing barato. Pelo contrário, ele ficou de pé, firme, olhando para a equipe como quem exige responsabilidade sem humilhar por prazer. A voz dele continuava baixa, mas o peso moral era enorme. Era como se cada palavra fosse uma chave virando dentro de portas que sempre estiveram trancadas. Eu quero entender exatamente como isso chegou a esse ponto, ele disse, e o tom dele deixou claro que não era uma pergunta retórica. Era um chamado à realidade. Rodrigo tentou explicar, começou com uma desculpa fraca, uma tentativa de pintar tudo como brincadeira, mas nem ele mesmo acreditava. A frase dele saiu quebrada, sem convicção, porque agora existia testemunha, existia registro, existia o olhar de dezenas de pessoas que tinham visto o que viram. Alberto não elevou a voz. Ele só olhou de um jeito que apertava mais do que bronca. Brincadeira é quando os dois riem, ele disse. Aqui, ninguém riu no final. Só sobrou vergonha. E essa frase caiu como um pano pesado sobre o showroom. Porque era verdade. O tipo de verdade que não se discute. Marcos ficou com a boca entreaberta, como se ainda tentasse encontrar uma saída. Mas não havia saída honrosa naquele momento que não fosse encarar. Rodrigo passou a mão na nuca, suando. Eu vi as mãos dele tremendo levemente, não por medo físico, mas por medo de consequência. E foi aí que eu percebi algo importante. Até poucos minutos atrás, eles se achavam intocáveis. Agora, eles estavam diante do próprio erro, expostos, sem aplauso, sem proteção, sem a sombra confortável da impunidade. Alberto então fez algo simples, mas definitivo. Ele apontou para uma mesa, chamou a equipe administrativa e pediu que tudo fosse formalizado. Nada de deixar para lá, nada de vamos resolver no privado. Ele transformou o erro em procedimento. E quando um erro vira procedimento, ele deixa de ser opinião. Primeiro, ele disse, e olhou para Rodrigo e Marcos. Vocês vão pedir desculpas ao Henrique, de verdade, aqui, agora, sem desculpa dentro do pedido de desculpa.
Eu senti um silêncio denso se formar. Rodrigo me encarou por meio segundo e desviou. Marcos engoliu seco. Era visível que aquilo custava mais do que qualquer punição. Custava ego, custava a máscara, custava aquela fantasia de superioridade que eles vestem como uniforme. Rodrigo deu um passo à frente. Não foi confiante, foi pesado. Ele parecia menor, não por humilhação, mas porque finalmente estava sem o escudo do sarcasmo. Ele respirou fundo, como se precisasse reunir coragem para dizer uma coisa simples. E quando falou, a voz dele saiu mais baixa do que eu esperava. Henrique, eu errei. Ele parou, tentou continuar. Eu fui desrespeitoso. Eu fiz comentários que não deveria, na frente de todo mundo. Outra pausa. A garganta dele trabalhou como se cada palavra tivesse que ser arrancada. Eu peço desculpas. Não foi perfeito, não foi bonito, mas tinha algo ali que eu não tinha visto antes. A ausência de riso, a ausência de defesa, a ausência daquela ironia que o sustentava. E isso, por si só, já era uma quebra de padrão. Marcos veio logo depois, ainda mais travado. Ele não era o tipo que costuma pedir desculpas. Eu via isso no jeito dele, no orgulho que ele carregava no corpo. Mas ele estava diante de um diretor, diante de clientes, diante de uma cena que já tinha virado julgamento. E mais importante, diante da própria consciência, mesmo que ele odiasse admitir. Eu também peço desculpas, ele disse rápido, como quem quer acabar logo. Mas Alberto não deixou que fosse uma frase vazia. Olhe para ele, Alberto ordenou, sem agressividade, mas sem negociação. Marcos levantou os olhos até o meu rosto. E aí, num segundo silencioso, eu senti que a máscara dele rachou um pouco. Eu fui cruel, eu fui injusto. Desculpa. Naquele instante, eu percebi o que é redenção silenciosa. Não é um grande discurso. É um gesto mínimo que quebra uma cadeia antiga. É a coragem de assumir o erro sem transformar o outro em culpado pela própria vergonha. Eu poderia ter respondido com dureza. Eu poderia ter dito algo que os esmagasse, porque a sala inteira me daria esse direito. Mas eu não queria vingança. Eu nunca quis. Eu queria que aquilo não se repetisse com mais ninguém. E eu sabia que a forma como eu reagisse ali também diria muito sobre o que minha mãe me ensinou. Eu assenti, devagar. Não como quem absolve tudo, mas como quem reconhece que o pedido foi feito. Eu ouvi, eu disse apenas. E essa frase simples pareceu mudar a temperatura do ambiente. Porque quando você não devolve a violência, você encerra o ciclo de um jeito que ninguém esperava. Alberto então virou o jogo de vez. Não com espetáculo, mas com reparação concreta. Ele pediu que a venda fosse reaberta do zero, nas melhores condições possíveis, e que o processo fosse acompanhado diretamente pela administração. Ele solicitou o contrato detalhado, autorizou condições especiais e determinou prioridade de entrega para a frota. Nada de burocracia usada como castigo, nada de atraso por orgulho. Ele estava fazendo o contrário. Estava usando a hierarquia para reparar. E então ele disse, olhando para os clientes que ainda observavam, para a equipe, para mim: essa compra não é apenas uma transação, é um compromisso público. E anunciou ali mesmo que a concessionária apoiaria oficialmente o projeto de transporte gratuito para idosos. Não como favor, mas como parceria. Uma parceria anual, documentada, com assinatura, com responsabilidade. Eu vi as reações mudarem. Gente que antes só queria assistir agora parecia tocada. Uma mulher abaixou a cabeça como se sentisse vergonha por ter pensado errado. Um senhor sorriu de um jeito curto, quase emocionado. Luciana, pela primeira vez, relaxou os ombros. Não porque a cena ficou leve, mas porque a justiça começou a ganhar forma real. Alberto pediu uma retratação formal. Não aquela frase genérica de lamentamos o ocorrido. Ele exigiu que o texto reconhecesse o erro, descrevesse o que foi feito para corrigir e garantisse treinamento e mudanças internas. Ele mandou registrar tudo: data, hora,
responsáveis, consequências. Porque uma reparação verdadeira precisa deixar rastro, precisa existir fora da emoção do momento. Rodrigo e Marcos ficaram ali, ouvindo, e eu percebi que a punição mais dura não era o que viria depois. Era o aprendizado agora. Era enxergar que a forma como trataram um homem no showroom tinha revelado mais sobre eles do que sobre mim. Era perceber que, naquele dia, o valor que faltou não estava no meu bolso, estava no comportamento deles. E quando os documentos começaram a ser organizados, quando a conversa passou do constrangimento para a ação, eu senti algo que eu não esperava sentir naquele lugar. Cura simbólica. Não cura total, porque certas coisas deixam marca, mas cura suficiente para transformar injustiça em aprendizado, para transformar vergonha em mudança, para transformar uma tarde amarga em um ponto de virada. Eu olhei para Alberto e ele fez um gesto simples com a cabeça, como quem diz, está certo agora. Luciana me lançou um olhar curto, respeitoso, como quem agradece sem precisar falar. E eu ali entendi que a dignidade não é só resistir. Dignidade também é permitir que o outro aprenda quando o arrependimento é verdadeiro. Agora me diz, você acredita que todo erro pode ser corrigido quando há arrependimento verdadeiro? Comenta aqui o que você pensa, porque o que aconteceria nos meses seguintes, depois dessa reparação, ia mostrar que algumas viradas não terminam no dia da justiça. Elas começam ali. Depois que tudo foi colocado no papel, a tensão começou a se desfazer do jeito mais estranho. Não com risos, não com conversa alta, mas com um silêncio mais leve, como se o ar finalmente tivesse encontrado saída. Eu senti isso no meu peito, aquela pressão que me segurava por dentro, como se eu precisasse provar que merecia estar ali, simplesmente soltou. E eu percebi que quando a justiça é feita de verdade, ela não precisa de plateia, ela só precisa de correção. Eu não disse mais nada, não havia motivo. Qualquer discurso naquele momento seria só vaidade disfarçada. Eu preferi deixar que os fatos falassem no lugar da minha emoção. Assinei os papéis com calma, letra firme, sem pressa, como quem encerra um ciclo que já durou tempo demais. Enquanto eu assinava, eu sentia os olhares ainda pousando em mim, mas agora eram diferentes. Não tinham deboche, tinham respeito, e em alguns tinha vergonha. Rodrigo e Marcos ficaram perto, quietos demais. Eles não ousavam fazer contato visual por muito tempo. Era como se cada segundo de silêncio lembrasse a eles o que tinham feito, e eu não precisava reforçar nada. O constrangimento já morava neles. A punição mais dura não é a que vem de fora, é a que começa quando a pessoa percebe que se tornou menor por escolha própria. Quando terminei a última assinatura, Alberto confirmou os detalhes com a equipe e se afastou para resolver o restante. Eu guardei a caneta devagar, como quem guarda uma ferramenta. E só então eu olhei para Luciana. Ela estava ali do mesmo jeito que ficou desde o começo. Discreta, mas presente. Não me devia nada. Mesmo assim, foi a única que escolheu o lado certo quando ninguém tinha certeza de que isso daria em algo. Eu fui até ela com a simplicidade de quem não quer transformar aquilo em cena. Obrigado, eu disse, só isso. Uma palavra que cabe no bolso, mas pesa no coração. Ela tentou responder alguma coisa, mas só assentiu, com os olhos brilhando de um jeito contido, como se estivesse segurando emoção para não se expor. E eu entendi. Porque às vezes a gente também sente vergonha. Não de si, mas do mundo. Eu caminhei em direção à saída. O barulho dos meus passos no piso liso parecia mais baixo agora, como se o próprio lugar tivesse diminuído o tom. As vitrines refletiam meu rosto e eu me vi diferente do homem que entrou ali. Não mais cansado, não mais preso naquele instante de humilhação. Eu me vi inteiro. Antes de cruzar a porta, eu olhei uma última vez para o showroom. Ninguém ria, ninguém tinha coragem.
E eu não senti prazer nisso, eu senti paz, porque eu não precisava revidar para vencer, eu não precisava ferir para provar que doeu. Eu só precisava permanecer íntegro. E isso, no fim, é o que mais desarma quem vive de diminuir os outros. Perceber que a dignidade não é algo que eles podem tirar. A verdadeira força não estava no dinheiro, nem na assinatura, nem no carro. Estava em não ter me tornado igual àquilo que me atingiu, em sair do mesmo jeito que eu entrei por dentro, com respeito. Meses depois eu voltei a passar pela mesma avenida, mas já não era o mesmo tipo de tarde. O que antes tinha sido tensão e silêncio pesado virou movimento, virou rotina, virou vida acontecendo. E eu percebi que algumas viradas não fazem barulho no dia em que acontecem. Elas fazem sentido com o tempo, quando a consequência começa a florescer onde antes só existia vergonha. Os carros chegaram em etapas, como combinamos. Não para ficar em garagem brilhando, mas para rodar. E quando o primeiro deles saiu com a identificação do projeto no vidro, eu senti um nó na garganta que eu não forcei, não dramatizei, só senti. Porque era real, era a promessa ganhando estrada, era a memória da minha mãe virando serviço, virando ponte, virando gente alcançada. Eu passei a acompanhar algumas rotas de perto. Vi idosos entrando devagar, com cuidado, segurando na porta como se tivessem medo de incomodar. Vi senhoras arrumando a roupa antes de sentar, como se estivessem indo a um compromisso importante. E estavam. Vi um senhor que não saía de casa havia semanas porque não tinha quem o levasse ao posto de saúde. Ele entrou calado, olhou pela janela e quando o carro começou a andar, ele soltou um suspiro tão longo que parecia carregar anos. Não era só transporte, era dignidade devolvida em pequenas parcelas. A notícia começou a circular, primeiro na cidade, depois em municípios vizinhos. Não como história bonita, mas como algo que funcionava. A parceria anual que o diretor assinou não ficou só no papel. A concessionária, pressionada pela própria consciência e pelo que aquele episódio expôs, revisou protocolos internos, treinamento de atendimento, regras claras, postura profissional. Eu soube que 2 vendedores foram afastados por um período e reorientados com acompanhamento. Não era vingança, era correção, era aprendizado virando prática. E eu não vou mentir, ver aquilo me deu esperança. Porque o mundo costuma ser rápido para julgar e lento para reparar. Mas dessa vez, reparou. E reparou de um jeito que mudou mais gente do que só eu. Com o projeto ganhando visibilidade, outros empresários começaram a procurar. Alguns por inspiração, outros por responsabilidade, outros por vergonha de nunca terem feito nada. Eu ouvi frases que me marcaram. Eu vi o que aconteceu com você e percebi que eu também já fui omisso. Teve quem ofereceu combustível, quem ofereceu manutenção, quem ofereceu novos pontos de apoio. O bem tem esse efeito curioso. Quando ele é verdadeiro, ele cria coragem nos outros. Ele dá permissão para que mais gente escolha o lado certo. E eu fui prosperando também, sim. Mas prosperar, para mim, passou a significar outra coisa. Não era só crescer, era crescer com propósito. Era olhar para o que eu tinha e perguntar, isso serve a quem, além de mim? Porque foi isso que aquela tarde na Monte Serra me ensinou, sem que ninguém precisasse repetir em voz alta. Em algumas manhãs, eu ainda lembro do showroom, do mármore, do deboche. Mas a lembrança já não queima como antes. Ela virou combustível. Virou lembrança útil, daquelas que te impedem de esquecer quem você é quando tentam te reduzir. E toda vez que eu vejo um idoso descendo do carro com segurança, indo para uma consulta, para uma visita, para uma simples volta ao sol, eu sinto como se a promessa estivesse sendo cumprida de novo, um dia de cada vez. Agora me diz, você acredita que o bem sempre volta de forma multiplicada? Comenta aqui embaixo, porque às vezes o karma positivo não chega como prêmio. Ele chega como caminho aberto para muita gente passar junto. Quando tudo se aquieta,
A gente percebe que algumas histórias não terminam com aplausos, mas com silêncio. E aquele silêncio, diferente do primeiro, não era pesado, era inteiro. Eu atravessei o showroom devagar, sentindo o chão sob os pés, sentindo o corpo no lugar certo. As portas de vidro se abriram sem pressa e se fecharam atrás de mim com um som limpo, definitivo. Onde antes houve riso fácil e julgamento apressado, agora havia respeito. Não declarado, não teatral, apenas presente. Lá fora, a luz parecia outra. Não porque o dia tivesse mudado, mas porque eu tinha mudado com ele. Entrei no carro, segurei o volante por um instante e ajustei o retrovisor. O reflexo devolveu um rosto calmo. Não havia vitória estampada. Havia paz. Aquela paz que não depende de ninguém reconhecer, porque nasce quando você sabe que não traiu quem você é. Liguei o motor e segui. Eu não saí para provar nada. Não saí para ser visto. Saí porque o caminho, enfim, se abriu para quem nunca precisou empurrar ninguém para passar. O que ficou para trás foi aprendizado. O meu, por ter escolhido não revidar. O deles, por terem aprendido que dignidade não se mede por aparência. O de todos, por testemunharem que a justiça, quando acontece, cura sem ferir. Enquanto a cidade ficava menor pelo espelho, eu pensei em quantas vezes a vida nos testa do jeito mais injusto, não para nos quebrar, mas para revelar o que sustenta a gente quando tudo aperta. E ali, naquele fim simples, eu entendi que justiça poética não é castigo, é correção, é o mundo se alinhando, ainda que tarde, ainda que em silêncio. É a esperança de que o bem não precisa gritar para vencer. Se essa história te tocou, curte o vídeo agora. Diz nos comentários o que você sentiu: indignação, alívio, esperança. Compartilha com alguém que precisa lembrar que a dignidade sempre encontra um caminho. E se inscreve no canal para continuar acompanhando outras histórias de justiça e destino. Porque quando a gente escolhe caminhar com respeito, o destino costuma responder do mesmo jeito.